Moço, posso comer o que sobrou? A voz veio do nada, baixinha, mas cortante como faca. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Essa frase não era o que ele esperava ouvir durante um almoço de rotina, ainda mais naquele restaurante caro com guardanapos de linho e garçons apressados. Mas ao levantar os olhos, ele viu algo que fez o tempo parar. E ali, naquele exato instante, uma história que ninguém imaginava começou a se desenrolar. Gabriel não era do tipo que chamava a atenção. Vestia-se com elegância discreta e almoçava sempre sozinho na varanda do mesmo restaurante em Pinheiros. Era um homem de 40 e poucos anos, rosto marcado pelo cansaço de quem já teve tudo e perdeu o essencial. Nos últimos 4 anos, seu olhar andava apagado, como se a alma tivesse ficado presa no dia do acidente que levou sua esposa e a filha de 7 anos. Naquela tarde quente, com o barulho dos carros abafado pelo jazz ambiente, ele mal havia tocado no risoto. Estava absorto, como sempre, até ser interrompido por aquela voz. A menina devia ter uns 8 anos. Estava descalça, o vestido manchado de terra, e abraçava uma boneca de pano mal costurada. Tinha os olhos grandes, castanhos, e um jeito educado e assustado ao mesmo tempo. Ela não pediu esmola, não estendeu a mão. Só olhou para o prato dele e perguntou se podia comer o que sobrou. O garçom já vinha na direção dela, claramente incomodado. Gabriel, no entanto, se levantou antes. Pode sim, mas senta aqui comigo, você vai comer comida de verdade. A menina hesitou, surpresa, como se não estivesse acostumada com gentilezas. Gabriel puxou a cadeira ao lado e acenou para o garçom, que parou constrangido. O dono do restaurante, que observava a cena da porta, franziu a testa. Mas Gabriel não se importou. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente. E nem desconfiava que aquela criança, com fome, poeira e coragem, acabaria mudando tudo em sua vida. Luna não sabia como se sentar direito numa cadeira tão macia. Primeiro, subiu no assento com cuidado, como se aquilo não fosse para ela. Depois encostou as mãos no colo, esperando permissão para tocar em qualquer coisa. Gabriel percebeu. Pediu um prato limpo, o mesmo que ele havia pedido, e um suco de manga. Quando o garçom trouxe, Luna olhou para a comida como quem vê um sonho. Colorido, cheiroso, quente. Era arroz cremoso com cogumelos frescos e tiras de carne ao molho. Ela olhou para Gabriel, como se ainda não acreditasse. Pode comer, ele disse, com um meio sorriso. Está tudo certo. Luna pegou o garfo com a mão pequena e suja de poeira. Comeu devagar no começo, mas logo o corpo dela foi se entregando. A fome vencia qualquer cerimônia. Em poucos minutos, o prato já estava pela metade, e os olhos dela, que antes pareciam enormes por medo, agora brilhavam de alívio. Gabriel só observava. Não conseguia desviar o olhar daquela criança. Não era dó. Era algo mais silencioso e profundo. Era como se, de repente, um fragmento do que ele havia perdido tivesse voltado à superfície. Luna comeu até o fim, raspando o prato como se quisesse guardar o sabor para sempre. Quando terminou, limpou a boca com o guardanapo de pano, meio sem jeito, imitando o que via ao redor. Depois, olhou para ele com uma expressão que Gabriel não conseguia decifrar completamente. Faz muito tempo que você não come? Ele perguntou, tentando manter o tom leve. A gente come quando dá. Ela respondeu. Às vezes um moço da feira dá fruta feia. Ou mamãe faz pão de vento. Pão de vento é quando ela finge que está fazendo pão, mas não tem nada, só para eu dormir sentindo o cheirinho da farinha. Gabriel respirou fundo, sentiu um nó se formar na garganta. Queria perguntar mais, queria entender, mas também não queria invadir demais. Aquela menina era tão pequena, mas parecia ter atravessado oceanos invisíveis. Ele olhou ao redor. As outras mesas do restaurante voltavam à rotina, e o dono do lugar ainda lançava olhares desconfortáveis na direção deles. Gabriel não se importava.
Algo dentro dele já havia mudado desde o momento em que Luna apareceu. Algo que ele não conseguia nomear. Sua mãe sabe que você veio até aqui? Ele perguntou, enquanto o garçom retirava os pratos. Luna fez que sim com a cabeça. Ela estava deitada. Disse para eu não ir longe. Mas eu vi esse lugar, e o cheiro era tão bom. Onde vocês estão morando? Ela hesitou. Depois apontou com o dedo em direção à avenida. Perto da praça, embaixo do toldo azul. Tem um colchão que a gente achou. Só tá rasgado de um lado. Gabriel fechou os olhos por um instante. A Praça Roosevelt ficava a poucas quadras dali. Era conhecida por sua arte de rua, mas também por abrigar dezenas de famílias em situação de rua. Ele já tinha passado por lá, dentro do carro blindado, com os vidros escuros, sem nunca olhar de verdade. Era como se tudo aquilo tivesse deixado de existir no mundo em que ele vivia. Agora, estava diante dele, em carne, osso, fome e inocência. Posso te levar até sua mãe? Ele perguntou, abrindo a carteira para pagar a conta. Ela vai brigar se eu sumir muito tempo. Então vamos antes que ela se preocupe. Luna assentiu, limpando a boca mais uma vez com o guardanapo. Quando desceu da cadeira, agradeceu. Não de forma ensaiada. Agradeceu com o corpo todo, com os olhos, com uma voz suave que parecia não saber o peso do gesto. Gabriel a acompanhou até a calçada. A menina caminhava rápido, descalça, desviando com naturalidade dos buracos da calçada, dos cacos de vidro, dos olhares. Ele ia logo atrás, em silêncio. Sentia como se estivesse entrando em um mundo que sempre existiu, mas que ele nunca teve coragem de conhecer de verdade. Chegaram à praça poucos minutos depois. Debaixo de uma lona azul, entre duas pilastras pichadas, havia um colchão velho, coberto por um lençol fino. Uma mulher magra, de aparência cansada, dormia ali. Os cabelos castanhos estavam presos de qualquer jeito, e o rosto dela parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Mamãe! Luna chamou com cuidado. A mulher despertou assustada, protegendo o peito com o braço. O que foi, Luna? Onde você estava? Eu disse para não ir longe. Tá tudo bem, moça. Gabriel interveio com calma. Eu sou Gabriel. Sua filha só pediu um pouco de comida. E eu só acompanhei até aqui para garantir que ela voltasse bem. A mulher levantou-se com esforço, claramente envergonhada. Tentou ajeitar a blusa, limpou o rosto com a mão. Desculpa se ela incomodou o senhor. A gente não quer problema. Ela não incomodou. De verdade. Eu é que me comovi. Só isso. Camila o olhou por alguns segundos, como quem tentava entender se aquilo era real. Como se já estivesse acostumada demais a ser ignorada ou rejeitada. Gabriel então tirou uma nota da carteira e estendeu para ela. Camila balançou a cabeça. A gente não pede dinheiro. Eu sei. Eu só queria saber como posso ajudar. E ali, entre o barulho dos carros, uma lona rasgada e uma menina de olhar esperançoso, Gabriel sentiu que talvez aquela fosse a primeira refeição verdadeira que ele tinha oferecido em muito tempo. E não era sobre comida. Era sobre presença. Gabriel não sabia explicar o motivo exato, mas naquela noite não conseguiu ir embora. Mesmo após se despedir, ficou parado do outro lado da rua, observando Luna se deitar ao lado da mãe, puxando o lençol com cuidado para cobrir os dois. Camila ainda trocou algumas palavras com ela, algo baixinho, e então fechou os olhos, virando-se de lado. A lona improvisada tremulava com o vento morno da noite paulistana. Gabriel permaneceu ali por mais de meia hora, com as mãos nos bolsos, como quem tenta encontrar um motivo para dar meia volta, mas não encontrou. Pegou o carro e foi embora com a cabeça cheia, como se algo que estava adormecido dentro dele tivesse sido cutucado com força. Na manhã seguinte, Gabriel acordou antes do despertador. Passou a mão no criado mudo e pegou a foto antiga de Isabela e Elisa. As duas estavam sentadas numa escadaria de pedra, sorrindo de um jeito simples.
Era a última foto tirada antes do acidente. Desde aquele dia, ele viveu com o coração partido entre a culpa e o silêncio. Fechou a moldura e ficou olhando para o teto por alguns minutos. Depois se levantou e, pela primeira vez em muito tempo, teve vontade de sair sem compromisso. Queria ver Luna e queria ver Camila. Nem sabia o que faria exatamente, mas sabia que não conseguia mais ignorar o que sentiu quando olhou nos olhos delas. Levou um saco de pães frescos, frutas e uma garrafa térmica com café com leite. Chegando à praça, viu que Luna já estava de pé, desenhando com carvão numa pedra. Camila ainda dormia, encolhida, com o braço cobrindo o rosto. Quando o viu, Luna sorriu, se levantou e correu até ele. "Tio Gabriel, você voltou", disse, abraçando suas pernas com força. "Eu disse que voltaria, não disse?" Ela assentiu animada e apontou para o desenho na pedra. "Fiz um passarinho. Mamãe gosta de passarinhos. Diz que são livres." Gabriel se abaixou para ver melhor. Era um desenho tosco, com traços infantis, mas havia delicadeza e havia verdade. "E você gosta de ser livre?" "Gosto, mas prefiro ter casa. Eu tinha uma, mas a gente perdeu." Camila despertou com o barulho e, ao ver Gabriel de novo, se sentou com um ar sem graça. Tentou ajeitar o cabelo e forçou um sorriso. "O senhor de novo?" "Trouxe café. E pão. A senhorita permite?" Ela hesitou por alguns segundos. Estava acostumada a esmolas, mas não a gentileza. "Tá certo. Obrigada, mas só aceita se comer com a gente." Gabriel se sentou ao lado delas com os joelhos dobrados e dividiu o que havia trazido. Luna devorava as frutas como se fossem joias. Camila comia devagar, quase com culpa. Ele observava as duas com cuidado. As feições de Camila eram bonitas, mas marcadas por noites mal dormidas e preocupações que não cabiam no rosto de alguém tão jovem. Devia ter pouco mais de 30 anos, e já parecia ter vivido uma década a mais. Ainda assim, havia nela uma dignidade silenciosa que o impressionava. "Você é costureira, né?" ele perguntou, tentando puxar assunto. "Era..." Ela corrigiu. "Antes de ficar doente, eu fazia vestidos, até sonhava em ter minha própria confecção. Agora, só tento sobreviver." "E o pai da Luna?" Ela abaixou os olhos e demorou para responder. "Foi embora quando eu adoecei. Disse que não podia carregar 2 pesos nas costas. Nunca mais apareceu." Gabriel sentiu o sangue ferver, mas não disse nada. Apenas olhou para Luna, que sorria enquanto mordia um pedaço de pão com goiabada. "E a sua doença?" "Tive uma infecção no pulmão. Tive que parar de trabalhar. Fiquei dias no hospital. Quando voltei, o aluguel estava atrasado, meus móveis já não estavam mais lá. E aí virou isso. A rua." Gabriel ficou em silêncio. Pensava nas dezenas de apartamentos que tinha parados, vazios, esperando valorização, enquanto dinheiro gastava por mês em coisas que nem usava. Olhou para Camila com atenção. Ela não pedia nada, nem olhava nos olhos como quem espera ajuda. Só contava. E isso o tocava de um jeito que ele não sabia explicar. Luna se deitou sobre o colo da mãe e cochilou ali mesmo, com o sol ainda fraco tocando seu rosto. Camila passou a mão nos cabelos da filha e olhou para ele com doçura. "Eu nem sei por que o senhor voltou, mas obrigada." Gabriel respirou fundo. Tinha a resposta, mas ainda não sabia como dizer. Algo dentro dele queria ficar, queria fazer parte daquilo, não como herói, mas como homem, como alguém que depois de anos vivendo com o coração fechado, começava a lembrar como era sentir de novo. A partir daquele dia, Gabriel passou a voltar à praça com frequência. Sempre dizia a si mesmo que era só por Luna, pela comida, pelos remédios, mas no fundo sabia que era mais do que isso. Era por Camila também. Algo nela o inquietava e ao mesmo tempo trazia paz. Talvez fosse a forma como ela olhava para a filha, como falava com firmeza mesmo sem ter forças, ou o fato de nunca pedir nada, como se já tivesse aceitado que o mundo não lhe devia coisa alguma. Gabriel não sabia dizer,
mas sabia que precisava vê-la. Camila, por outro lado, também estranhava aquela presença constante. Gabriel era diferente dos homens que cruzavam seu caminho. Ele escutava. Tinha um jeito calmo de estar ali, sem invadir, sem tentar resolver tudo de uma vez. Às vezes, só levava café. Outras vezes, um cobertor novo para Luna. E quando a menina adormecia, os dois ficavam conversando, lado a lado, com a cidade se apagando atrás deles. Falavam sobre música, sobre infância, sobre os bairros onde cresceram. Camila ria pouco, mas quando ria, era um som sincero que Gabriel não ouvia fazia anos. A risada dela não lembrava a de Elisa, sua falecida esposa. Era outra coisa. Não era sobre substituir, era sobre recomeçar. Numa noite fria, Gabriel apareceu com um pequeno rádio de pilha. Disse que achou no fundo de uma caixa guardada no carro, o que era mentira, pois tinha comprado naquela tarde pensando nelas. Luna adorou. Colocou na estação que tocava músicas antigas e dançou descalça na calçada. Camila observava a filha com os olhos brilhando. Gabriel também. E em certo momento, ele percebeu que estavam sorrindo juntos. Ela é incrível, ele disse, sem tirar os olhos de Luna. Ela é minha força, Camila respondeu, abraçando os próprios joelhos. Se não fosse por ela, eu teria desistido há muito tempo. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Sentia vontade de contar tudo. Sobre Elisa, sobre Isabela, mas não sabia por onde começar. Eu também tive uma filha, disse baixo. Tinha a idade da Luna. Camila o olhou com delicadeza, sem fazer perguntas. Só esperou. A gente ia viajar, mas eu adiei. Estava ocupado, cansado, achando que dava tempo. No dia seguinte, minha esposa decidiu ir sozinha com a menina. Chovia muito. O carro saiu da pista. Elas não voltaram. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Um gesto simples, sem alarde. Não houve frases prontas nem tentativas de consolo. Apenas silêncio. E foi naquele silêncio que Gabriel chorou. Não como da primeira vez, no velório, quando mal conseguia respirar. Mas como quem encontra espaço para deixar a dor sair. Sem medo. Camila segurou sua mão. Estava gelada. A dele também. Você ainda fala com elas? Ela perguntou com suavidade. Todos os dias. Ele respondeu. Mas há muito tempo que não ouvia ninguém me perguntar isso. Ela apertou seus dedos com leveza, como quem entende. Luna, do outro lado da calçada, cantarolava baixinho com o rádio. Gabriel observava a menina como se o tempo estivesse dobrando. Por um instante, era como se visse Isabela ali, mas não no sentido de substituição. Luna era Luna, mas despertava nele um sentimento que julgava enterrado, a vontade de cuidar, de proteger, de permanecer. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram rotina. Gabriel começou a trazer cadernos para Luna desenhar, linhas e agulhas para Camila tentar costurar. Ela ficou surpresa quando viu o material, mas aceitou com um sorriso tímido. Começou a fazer pequenos remendos em roupas de outras pessoas da praça, em troca de comida ou sabonetes. Gabriel ajudava, mas nunca se colocava como salvador. Era cuidadoso, respeitoso. Numa tarde em que Luna cochilava no colo da mãe, Gabriel chegou com um vestido azul claro, envolto num saquinho simples. Comprei para Luna. Vi numa loja e lembrei dela. Camila abriu o pacote com cuidado. Era um vestido bonito, delicado, com pequenos bordados no peito. É lindo, ela disse, emocionada. Mas é demais. A gente não precisa disso. Eu sei, mas ela merece. Camila olhou para ele, com os olhos cheios. Você também merecia não ter perdido o que perdeu. Gabriel mas sorriu com um tipo de gratidão que não se vê em palavras. Eles sabiam que não estavam prontos para falar de amor, nem de futuro, mas estavam ali, todas as noites, reconstruindo seus próprios pedaços, compartilhando silêncios, lembranças e uma esperança que, aos poucos, deixava de parecer impossível.
O céu estava nublado naquela tarde. Gabriel estacionou o carro um pouco mais longe da praça e veio caminhando devagar, como se cada passo o preparasse para algo que não sabia nomear. Já fazia quase um mês que passava as tardes com Camila e Luna. As visitas se tornaram parte de sua rotina, mesmo que ele não admitisse isso nem para si mesmo. Naquela semana, ele havia comprado um pequeno fogareiro e panelas novas, alegando que tinha sobrando em casa, embora tivesse comprado tudo naquela manhã. Carregava também uma sacola com carne moída, arroz e alguns temperos. Queria fazer o jantar com elas. Queria ver Luna comendo comida quente feita ali mesmo, no improviso, como uma espécie de milagre cotidiano. Camila já o esperava sentada sobre o colchão coberto por um lençol limpo. Luna desenhava com giz de cera numa caixa de papelão dobrada, distraída. Quando viu Gabriel, correu até ele e o abraçou pela cintura. Tio Gabriel, hoje tem almoço? Tem janta. E das boas. Camila se levantou e sorriu. Os olhos dela estavam menos cansados. A pele começava a recuperar a cor. Tinha cortado o cabelo com uma amiga e, apesar das dificuldades, havia uma leveza no rosto que Gabriel não via no começo. Ele montou o fogareiro, acendeu com cuidado e começou a refogar a cebola com alho. O cheiro atraiu até algumas pessoas das redondezas. Camila ajudava, cortando as cenouras, enquanto Luna separava os grãos de arroz com um capricho exagerado. Você já cozinhou na rua, Gabriel? Camila perguntou, rindo com os olhos. Não. E não cozinho em casa também. Mas posso aprender, se me ensinarem. Ela sorriu e disse que sim. E naquele instante, entre cheiro de comida e panela chiando, Gabriel percebeu que estava ali inteiro. O homem que por tanto tempo se escondeu atrás de contratos, investimentos e silêncio, agora dividia risadas com uma mulher de pés descalços e uma menina que usava o vestido azul novo todos os dias. Depois da janta, Luna adormeceu cedo. Gabriel ficou um pouco mais. Camila também não parecia querer que ele fosse embora. A cidade ao redor diminuía de volume. O mundo parecia menor ali, sob a lona azul, como se nada existisse além deles. Você já pensou em sair daqui? Gabriel perguntou, olhando para a rua vazia. Todos os dias. Mas sair para onde? A gente não tem para onde voltar. Eu não quero ficar, mas também não quero ser jogada em abrigo. Já vi muita gente se perder assim. Ele assentiu, em silêncio. Depois, olhou para ela com calma. Se eu dissesse que posso ajudar, que tenho um lugar simples, um apartamento vazio, onde vocês poderiam ficar até se reerguerem, você aceitaria? Camila demorou a responder. Seus olhos se estreitaram. Ele já imaginava aquela reação. Não era orgulho. Era medo, desconfiança, acostumada demais a propostas que escondiam segundas intenções. Não quero ser mais um fardo, ela disse, firme. E não é. De verdade. Eu não quero mais ser só alguém que observa. Eu quero estar perto. Eu gosto de vocês. Não sei o que é isso ainda, mas é forte. E eu não quero ir embora. Camila baixou os olhos. Ficou um tempo em silêncio. Depois, ergueu o rosto com uma expressão mais suave. A gente pode ver esse lugar? Gabriel respirou aliviado. Sorriu. Pode, quando você quiser. Na noite seguinte, ele as levou até o apartamento. Era um prédio antigo em Santa Cecília, bem conservado, com uma varanda pequena e uma sala iluminada. Gabriel tinha mobiliado discretamente, com móveis simples e acolhedores. Não queria impressionar. Queria acolher. Camila entrou com cautela, como se estivesse pisando em um chão que poderia desmanchar. Luna correu direto para o sofá e se jogou, dando uma risada gostosa. Gabriel observava de longe. Viu Camila abrir a janela e respirar fundo, olhando a rua lá embaixo. Isso tudo é mesmo pra gente? É. Por quanto tempo vocês quiserem. Camila olhou para ele com os olhos marejados. Quis falar algo, mas as palavras travaram. Apenas assentiu, e ele entendeu.
Naquela noite, Gabriel voltou para casa diferente. Sentou na cama e pegou a mesma foto de Elisa e Isabela. Ficou olhando por alguns minutos, até pegar uma caixinha de madeira onde guardava cartas, pulseirinhas da maternidade, bilhetes de aniversário. Abriu tudo, peça por peça. Tocou, cheirou, chorou. Pela primeira vez desde o acidente, ele não sentiu só saudade. Sentiu que poderia seguir, que apesar das perdas, ainda era capaz de amar. E dessa vez, com os pés no chão e o coração aberto. Camila acordou assustada na primeira noite no novo apartamento. O barulho de um caminhão passando na rua parecia diferente, mais próximo, mais limpo. Por alguns segundos, não reconheceu onde estava. Mas então, sentiu o cheiro do sabonete no banheiro. Ouviu Luna ressonando no colchão novo ao lado e lembrou que estavam sob um teto. Pela primeira vez em meses, dormiram protegidas da chuva e do frio. Ela se levantou devagar, caminhando até a janela da sala. O céu começava a clarear e pela varanda ela via o bairro ganhando vida aos poucos. Abriu a janela e sentiu o vento bater no rosto. Era como se o mundo lá fora continuasse o mesmo, mas dentro dela alguma coisa tivesse mudado. Gabriel passou para visitá-las no meio da manhã, com um saco de pão francês quentinho, um potinho de requeijão e 2 copos de suco natural. Camila abriu a porta sorrindo, com o cabelo preso e uma expressão serena que ele ainda não tinha visto nela. Luna correu para abraçá-lo e puxou pela mão até a cozinha para mostrar o desenho novo que havia colado na parede com fita. "Agora a gente tem parede", ela disse rindo. "Dá para colar arte." Gabriel se agachou para ver melhor o rabisco colorido. Era uma casa com janelas grandes, flores na varanda e 3 figuras de mãos dadas. "É a gente?" ele perguntou. "É. Eu, mamãe e você." Ele olhou para Camila, que acompanhava tudo encostada no batente da porta da cozinha. Não disse nada, só sorriu de volta. A intimidade entre os 3 crescia com naturalidade. Gabriel não pressionava. Camila não corria. E Luna apenas vivia, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Com o tempo, Gabriel começou a ajudar Camila com mais do que comida e abrigo. Ela mencionou que sentia falta de costurar, mas não tinha mais a máquina. No dia seguinte, ele apareceu com uma usada, bem conservada, que comprou num brechó. Disse que era um presente de boas-vindas. Ela tentou recusar, mas ele insistiu. "Não é caridade, é oportunidade." Camila começou a costurar à noite depois que Luna dormia. Fazia ajustes em roupas, reformava vestidos, bordava toalhas. Gabriel ajudava a divulgar para alguns conhecidos e vizinhos. Logo, começaram a aparecer encomendas. Pequenas no começo, mas suficientes para que ela voltasse a sentir que podia se sustentar com as próprias mãos. Os dias passaram mais leves. Luna foi matriculada em uma escola pública próxima. No primeiro dia, saiu de uniforme novo, com a mochila nas costas e o mesmo sorriso largo de quando comia arroz com carne no restaurante pela primeira vez. Gabriel foi levá-la com Camila. Ficou do lado de fora da escola, esperando até vê-la entrar no pátio. Depois caminhou com Camila de volta para o prédio, em silêncio. "Você está fazendo muito por nós", ela disse enquanto andavam. "Não sei como agradecer." "Não precisa agradecer. Eu também estou recebendo muito. Nem você percebe." Camila não insistiu, mas no olhar dela havia algo que começava a tomar forma. Uma confiança diferente, mais profunda, mais íntima. Certa noite, Luna adormeceu no sofá enquanto assistia a um desenho. Gabriel estava ali, tomando chá com Camila. Ela estava sentada de lado com os pés dobrados, usando uma blusa de lã que ele mesmo tinha trazido dias antes. O silêncio entre eles era confortável. "Você sente culpa, né?" ela perguntou, olhando para ele com cuidado. Gabriel levou alguns segundos para responder. "Todos os dias. Não foi culpa sua, Gabriel. Eu adiei a viagem. Se eu tivesse ido, talvez elas ainda estivessem aqui." Camila se aproximou e tocou a mão dele.
Ou talvez você também tivesse partido. E a gente nunca teria se encontrado. Gabriel olhou para ela. Os olhos de Camila não carregavam julgamento. Carregavam vida. E ele percebeu ali que o que sentia não era apenas gratidão ou afeto. Era amor. Um amor construído no silêncio dos dias, na partilha das dores, na presença contínua, na vontade de permanecer mesmo sem promessas. Ela se aproximou mais um pouco. Encostou a testa na dele. Ficaram assim por alguns segundos, respirando juntos. Depois, Camila o beijou. Sem pressa, sem peso. Era um beijo tímido, mas cheio de verdade. Quando Luna acordou, no dia seguinte, encontrou os dois na cozinha, rindo de algo bobo enquanto queimavam o pão na torradeira. Vocês são namorados agora? Ela perguntou com a naturalidade de uma criança que sabe o que vê. Gabriel olhou para Camila. Ela deu de ombros rindo. Talvez a gente esteja aprendendo a ser. Luna sorriu. Então posso desenhar de novo. Agora com coração. E naquele apartamento pequeno, com cheiro de café e pão queimado, nasceu algo novo. Um lar que não precisava de luxo, só de verdade. Naquela manhã de sábado, Luna acordou antes de todos. Pulou da cama, correu até a cozinha e começou a separar papel, canetinhas e lápis de cor. Gabriel tinha prometido levá-la ao parque depois do café e ela queria fazer um mapa do dia perfeito. Enquanto desenhava no chão, com a língua entre os dentes de concentração, Camila a observava da porta do quarto. Tinha o rosto calmo, mas o coração pesado. Já fazia semanas que estavam no apartamento. Gabriel era presença diária, fazia parte da rotina. E tudo que pareciam ter perdido começava aos poucos a se recompor. Mas era justamente isso que doía. A vida estava tão diferente da realidade que conhecia, que Camila sentia medo de estar vivendo uma ilusão. Gabriel chegou pouco depois das 9, com frutas, pão de queijo e uma flor pequena dentro de um copo de plástico. "Para nossa mesa", disse, entregando a flor a Camila com um sorriso tímido. Ela agradeceu com um beijo no rosto e seguiu para preparar o café. Gabriel se sentou ao lado de Luna e começou a perguntar sobre o mapa do dia perfeito. Ela mostrava os desenhos e dizia coisas como: "Aqui a gente toma sorvete" e "Aqui você segura a mão da mamãe". Gabriel ria, encantado, mas Camila observava tudo em silêncio, sentindo o peso de uma escolha que evitava há dias. Depois do café, com Luna já vestida e empolgada, Camila pediu para conversar a sós com Gabriel. Foram até a varanda. Ela fechou a porta de vidro atrás deles, mantendo a voz baixa. "Gabriel, a gente precisa falar sobre tudo isso." "Tudo isso o quê?" "Nós, isso aqui. O que estamos construindo, o que você sente, o que eu sinto. Eu preciso entender se você tem certeza do que quer, porque eu não posso permitir que Luna crie laços profundos com alguém que talvez vá embora depois." Gabriel a encarou sério. "Você acha que eu vou embora? Eu acho que você tem uma vida muito diferente da nossa. Você é um homem rico, cheio de responsabilidades, cercado de conforto. E mesmo sendo maravilhoso, você está vivendo isso aqui como se fosse uma bolha. Eu tenho medo de que, quando essa bolha estourar, a gente fique mais machucada do que já chegou até aqui." Gabriel ficou em silêncio por alguns instantes. O vento batia nas folhas das árvores da rua e o barulho dos carros parecia distante. "Eu pensei nisso", ele disse com honestidade. "Pensei se eu não estava confundindo carência com sentimento. Pensei se era só culpa ou se era só querer preencher um vazio. Mas cada vez que eu entro por aquela porta, eu tenho certeza de que não é nada disso." Camila respirou fundo. Ainda assim, a dúvida estava cravada nela. "E se você se arrepender, Gabriel?" "E se eu não me arrepender?" ele rebateu. "E se essa for a única coisa certa que eu fiz em anos? Eu não te trouxe para cá por pena. Eu não sou pai da Luna, mas eu a amo como se fosse. E com você, eu sinto algo que nunca mais achei que fosse sentir. Não é substituição,
É renascimento. Camila abaixou os olhos. A emoção a deixava vulnerável. Não queria parecer fraca. Não queria que ele achasse que ela estava se entregando fácil demais. Mas também não queria perder aquilo. Eu só tenho medo, ela disse baixinho. Eu também. Mas talvez seja isso que nos une. O medo e a vontade de não viver mais pela metade. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Me deixa tentar, sem promessa de final feliz, sem contrato, sem segurança, só tentar, um dia de cada vez. Camila assentiu devagar. O rosto dela se suavizou. Havia amor no olhar, e havia um acordo silencioso naquele gesto. Luna apareceu na porta com a mochila nas costas. Vocês já brigaram ou vão namorar agora? Os dois riram. A gente vai passear agora, disse Camila, passando a mão no cabelo da filha. E segurar a mão, né? Ela lembrou, mostrando o desenho. Gabriel estendeu a mão para Camila. Ela aceitou. Naquele dia, no parque, os três caminharam juntos. Comeram pipoca, tiraram fotos com o celular antigo de Gabriel e brincaram como se o tempo fosse infinito. Camila ainda sentia medo, mas também sentia coragem. A vida tinha tirado tudo dela uma vez. Mas agora ela estava aprendendo que amar de novo também era uma forma de reconstruir. Luna completava 9 anos naquela manhã de céu claro. A mesa da sala, decorada com flores simples e balões coloridos, parecia pequena diante da alegria que preenchia o apartamento. Camila preparava um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o favorito da filha. Gabriel, com a ajuda de Luna, enchia os últimos balões enquanto fingia reclamar que estava ficando tonto. Ela ria alto, como se estivesse descobrindo o mundo outra vez. Era a primeira vez que tinha uma festa só dela. Sem improviso, sem chuva, sem medo de alguém mandar parar. Ali era o espaço dela. Camila usava um vestido florido que ela mesma havia costurado. Os cabelos soltos, os olhos vivos. Já não havia sombra de rua em seu rosto. Havia história, força, recomeço. Nos últimos 2 meses, seu pequeno ateliê improvisado na varanda começou a atrair clientes da vizinhança. Ela costurava de dia, embalava pedidos à noite e, aos poucos, se sustentava com o próprio talento. Gabriel continuava por perto, mas agora como alguém que escolheu estar, não como alguém que precisava consertar o passado. Naquela manhã, enquanto Luna desenhava na varanda, Gabriel chamou Camila até a cozinha. Trazia algo nas mãos. Não era caixa de joias, nem contrato. Era um envelope pardo com um laço vermelho. Abre, ele disse com um sorriso contido. Camila desfez o laço. Dentro, havia uma planta baixa de um imóvel, fotos de um ponto comercial pequeno e bem iluminado no mesmo bairro. Gabriel, é para ser seu, um ateliê de verdade. Eu paguei o aluguel pelos primeiros 6 meses. Depois é seu com o que produzir. Camila ficou em silêncio. As mãos tremiam. Eu não sei se mereço isso. Você não merece por dó. Você merece porque lutou. Porque tem talento. E porque eu acredito em você, assim como acredito em nós. Ela se aproximou e o abraçou forte. Um abraço longo, apertado, como quem agradece por mais do que se pode dizer. Gabriel fechou os olhos e se permitiu aquele instante. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia paz. Uma paz real, que não vinha de silêncio, mas de presença. A festa começou no fim da manhã. Poucos convidados, vizinhos do prédio, uma professora da escola de Luna, a dona da padaria da esquina. Gabriel preparou suco natural, enquanto Camila ajeitava os brigadeiros na mesa. Luna recebeu cada pessoa com um abraço. Dizia, bem-vindo ao meu aniversário, com uma solenidade divertida, como se fosse anfitriã de um castelo. Durante os parabéns, Camila segurava a mão de Gabriel. Não havia anel, nem promessa formalizada. Mas havia algo mais forte do que isso. Uma vida em construção, feita de gestos sinceros de respeito, de cuidado e escolha. Depois do bolo, Luna chamou Gabriel para a varanda. Posso te contar um segredo?
Claro, princesa. Lembra quando eu pedi comida para você no restaurante? Lembro muito bem. Eu não sabia, mas aquele foi o dia mais importante da minha vida. Porque eu pedi comida e ganhei uma família. Gabriel engoliu em seco. Abraçou a menina com força, segurando a emoção que batia forte no peito. Mais tarde, já com a casa em silêncio e Luna dormindo no sofá, Camila e Gabriel sentaram-se lado a lado na varanda. Olharam a cidade acesa lá fora, como se o mundo fosse grande demais, mas ali dentro coubesse tudo o que importava. Você sente falta delas? Camila perguntou com cuidado. Todos os dias. Mas hoje eu penso nelas com carinho, não mais com culpa. Eu acredito que, de alguma forma, se não fosse tudo aquilo, eu não teria encontrado vocês. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali, em silêncio. Não era preciso dizer mais nada. O recomeço que ninguém imaginava não veio com grandes declarações ou gestos cinematográficos. Veio com pão na mesa, criança rindo, linha e agulha trabalhando em silêncio, um coração que aceitou voltar a bater por alguém. Gabriel, Camila e Luna agora eram 3 inteiros. 3 histórias costuradas sem pressa. E toda vez que passavam na frente daquele restaurante em Pinheiros, Luna apertava a mão de Gabriel e dizia baixinho: "Aqui foi o lugar onde tudo começou, né?" Ele sorria. "Foi, sim." Ela completava com orgulho. "Onde eu pedi as sobras e ganhei o mundo." Se essa história tocou o seu coração, assim como tocou o de Gabriel, aproveita para se inscrever no canal e continuar acompanhando histórias que provam que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados.